Vocês estão bem? Amém? Eu estou bem também, graças a Deus. A gente está... Quero só até destacar antes da gente começar, né? Na quinta-feira nós tivemos um tempo maravilhoso aqui, irmãos, né? No nosso Doutrina em Foco. Além da palavra, além da mensagem que nós recebemos, né? De fato desfrutamos de uma unção poderosa aqui no nosso culto, né? No nosso tempo que nós tivemos aqui. Saímos daqui bem tarde, na quinta-feira. E se eu fosse você, eu não perderia a próxima. Amém? Eu tenho certeza que a gente tem vivido tempos onde a gente é nítido como o nível estivesse aumentando. A cada programação, a cada reunião. Então, foi assim na primeira, foi na segunda, na quinta-feira, na terceira, né, no terceiro dia, na terceira aula, né, que nós tivemos aqui. E eu tenho certeza que não será diferente na próxima quinta. Então, não perca. Amém? E também, no domingo, nós vamos estar recebendo aqui o pastor e professor José Carlos, lá da Lapa. Ele vai estar ministrando uma aula demonstrativa sobre a oração que prevalece, uma matéria do Rema. Então nós vamos ter uma aula demonstrativa aqui. Ele já teve a oportunidade, nós já tivemos a oportunidade de estar expostos à unção que está sobre a vida desse homem de Deus numa outra programação, e aprove ao Senhor enviar ele novamente. Amém? Então, no domingo que vem, somente pela manhã, amém? Então, se você se programa para estar aqui de manhã, ele vai estar aqui ministrando, né, com um fechamento desse ciclo que nós tivemos aqui sobre oração. Não que o assunto se extinguiu e nós não vamos falar mais sobre, mas eu creio que esse tempo ele foi preparado mesmo para o Senhor, para nos trazer à memória, nos aquecer, nos incendiar para um tempo de consciência de oração. Amém? E eu creio que eu tenho sido aumentado sobre essa consciência, tenho sido despertado para entregar mais, e eu creio que você também. Amém? Então, se você perdeu, quinta-feira, ouve as ministrações para estar por dentro, e não perca a quinta-feira que vem. Amém? Que foi glorioso demais, irmãos. Né? Não houve, ninguém precisou nem pôr as mãos sobre ninguém, irmão. A unção estava tão tangível aqui nesse lugar que a gente só recebeu do Senhor. Amém? Foi maravilhoso, e eu tenho certeza e expectativas que não vai ser diferente hoje à noite e na quinta-feira também. Amém? Você está aqui comigo? Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, durante esse tempo, né, eu estava buscando, a gente sempre busca em Deus uma palavra, uma mensagem, embora a gente tenha alguns assuntos que vão borbulhando no nosso coração. E Deus me trouxe para esse tempo a gente falar um pouco sobre manter-se positivo. Muitas vezes, irmãos, nós caminhamos em algumas questões e nos deixamos levar por uma circunstância, por algumas questões. E eu quero que você abra comigo, nós até falamos sobre isso no domingo à noite, no domingo de manhã, eu ministrei sobre a importância da consciência da presença, sobre entendermos e valorizarmos a presença do Espírito em nós e no nosso meio. E à noite eu falei um pouco sobre esse entendimento de termos uma fé ativa, uma fé que fala, uma fé que tem uma ação correspondente. E falamos sobre alguns princípios, e até eu citei, na verdade, esse texto, e peguei somente esse recorte da mulher, né, que ela sofria, né, a gente chama de a mulher do fluxo de sangue, né, como ela ficou conhecida, mas ela sofria com uma hemorragia, e Jesus ele estava num trajeto e ia fazer algo, e no meio dessa história, a história dessa mulher surge. Mas eu quero ler com você um pouquinho antes dessa história, o que levou Jesus a passar por aquele lugar, como as coisas estavam acontecendo, e nós vamos tirar lições disso, amém? E sobre outras coisas que o Senhor também colocou no meu coração, que eu creio que vai ser bênção para as nossas vidas, amém? Abra comigo lá, por favor, em Marcos, no capítulo 5. Marcos 5, verso 21. Diz assim: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto ao mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte,
Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. No verso 25 diz assim: aconteceu que certa mulher, e aí a partir daí ela começa a relatar a história da mulher do fluxo de sangue. Eu quero que você siga, por gentileza, até o 35. Vamos para o 35. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. E eu quero que você guarde isso. Não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém acompanhasse senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam, os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhe expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Amém, irmãos? Até aqui. Vamos lá, vamos falar um pouco sobre esse texto aqui. Primeiro, irmãos, imagina, vamos nos colocar um pouco agora na condição de Jairo. Amém? Talvez aqui, né, muitos de nós aqui temos filhos, amém? A gente tem uma ideia do que é ter um filho. Da responsabilidade, do senso de proteção, do senso de responsabilidade. Mas independente disso, você tem essa consciência porque você tem sobrinhos, já lidou com outras crianças. Se alguém coloca sobre a sua responsabilidade uma criança, você vai ter um peso diferente. E aqui, irmãos, imagina você com a sua filha, num contexto como esse, à beira da morte, e aí você sabe que Jesus está numa determinada região, e você crê, e você busca ter contato com Jesus para poder que Jesus vá até a tua casa orar pela sua filha. E aí você imagina, naquele trajeto, ele está lá andando com Jesus: vamos lá, eu vou lá contigo. Aí ele já passa por um lugar, tem uma multidão apertando ele, travando Jesus, ou seja, aquilo vai angustiando ele. De que maneira, irmãos? Imagina, você está querendo acelerar as coisas. E quando a gente imagina, irmão, imagina ele andando e as pessoas literalmente apertando ele, tocando nele, ele andando de forma vagarosa. E aí no meio do caminho ele para: quem me tocou? E aí ele fala: eu não acredito, cara. O que está acontecendo? Muitos de nós, irmãos, poderiam até mesmo murmurar ali. Falar: sabe de uma coisa? Deixa pra lá, esse cara não está querendo nada comigo, não. Ele não está querendo me ajudar, não. E aí, para piorar a situação, ainda veio uma informação de que a filha dele tinha falecido de fato. E aí Jesus chega para ele e fala: olha, não temas, crê somente. Vai dar tudo certo. Irmãos, e é a partir daí que eu quero tratar algumas coisas, conversar algumas coisas com você. Muitas vezes nós estamos nesse caminho, nesse fluxo, onde aquilo que nós desejamos, aquilo que nós estamos crendo, declarando, está próximo de nós. Estamos nesse caminho, estamos fazendo todas as etapas certas. Mas muitas vezes as circunstâncias ou os contextos que nos acercam têm nos desanimado, têm de alguma forma nos feito cansar. Nós vamos depois ler alguns outros exemplos, e principalmente um que eu quero tratar com você, mas só focando para a gente concluir o entendimento a respeito desse texto, né? Uma coisa que é importante, irmãos, e a gente sempre precisa fazer, é tomar cuidado com aquilo que está ao nosso redor. De que forma nós temos nos alimentado, de que forma nós temos sido influenciados. Muitas vezes estamos em meio a pessoas, lugares, ambientes que têm nos feito dar passos para trás, têm nos feito ficar desanimados. Muitas vezes olhamos circunstâncias e a gente está ali, quando a gente está com pessoas que estão crendo com você,
se torna mais fácil vivenciar e romper aquela barreira. Muitas vezes, estar com pessoas que estão crendo junto contigo vai, inclusive, te fazer não esmorecer. E o que Jesus faz aqui? Primeira coisa, ele já faz uma seleção. Ele já fala, olha, só vai comigo Pedro, Tiago e João. Ele já tirou os discípulos e já trouxe 3 só. Quando ele chega lá, irmãos, e esse exemplo aqui é fantástico. Eles estavam o quê? As pessoas estavam chorando, pranteando. Imagina, um velório, irmãos. As pessoas ali chorando, tristes. E aí Jesus fala, não se preocupem, porque ela só dorme. E aí, no meio de um velório, há uma crise de riso geral. Que loucura, né? Você imaginar isso. Imagina você chegar, tá lá um velório, e chega alguém e fala assim, ó, se preocupa não que ela está dormindo e vai ressuscitar agora. E todo mundo, começa a rir. Foi isso que aconteceu. Ou seja, a pressão sobre Jesus só aumentou. E também sobre Jairo. Imagina, meu amigo, que exposição que eu tô. Agora, ou eu tô com esse cara até o final, ou eu vou pagar um mico federal aqui. E Jesus mais uma vez faz uma seleção. Eu só quero o pai e a mãe, o resto vai lá para fora. Os incrédulos, bota lá para fora. Os pessimistas, bota lá para fora. Sai de perto, porque vai contaminar. E é isso que eu quero que você entenda, irmãos. Muitas vezes, você e eu vamos precisar, irmãos, nos guardar de pessoas que estão ali somente para te colocar para baixo. Nos guardar de pessoas que vão sempre dizer, mas, não é bem assim, não é tão assim, às vezes não funciona, às vezes não dá certo. E aí a gente vai desanimando, enfraquecendo. Pessoas que vão puxando a tua energia, irmãos. Você já viu um ambiente que você vai e você está super animado, você chega, conversa com a pessoa e você sai desanimado para baixo, triste. Você fala, o que aconteceu? Eu cheguei tão animado, tão para cima, tão alegre e daqui a pouco eu... Porque, irmãos, o ambiente, a atmosfera do lugar, a situação, a visão que as pessoas têm. Muitas vezes, irmãos, nos chamam, nós que somos do Ministério Verbo da Vida, de otimistas. Ah, não, somos triunfalistas, otimistas. Irmãos, se nós formos pessimistas, para que o Evangelho? Se tudo vai dar errado, se nada funciona, para que o Evangelho? E quando você olha para Jesus, irmãos, o tempo inteiro, Jesus não falava negativo. Jesus não falava nada contrário àquilo que ele estava para fazer. Vai acontecer dessa forma, e acontecia daquela forma. Não existe, irmãos, fé ativa sem uma visão otimista da palavra. Não existe uma fé ativa sem uma visão otimista de que as coisas vão acontecer. Entenda uma coisa, se Deus falou algo com você, irmãos, Ele sabe o fim antes do começo, então Ele sabe o que vai acontecer. Ele não está ali só para te animar, Ele está ali para te mostrar um caminho verdadeiro. E a gente precisa, irmãos, entrar nesse fluxo para nunca mais sair dele. Deixa eu fazer eu estava pensando sobre isso, mas eu acho que vai ser legal essa ilustração. Edgar, você pode vir aqui um momento? Rapidinho. Eu vi essa ilustração na internet, depois eu vou citar, depois você pode ver melhor ainda. Deixa eu te falar uma coisa, ó. O Edcácio e eu malhamos na mesma academia. Vocês estão vendo? Por que vocês estão rindo? Não reparou, não? A gente treina na mesma academia. Mas por que você está rindo? Porque você está vendo que ele tem resultado e eu não. Concorda? Não é isso? Eu poderia chegar e falar assim, poxa, porque a academia não tem os instrutores certos. Os professores não me dão atenção, mas é mesmo para ele. A iluminação não é adequada, as músicas não são boas, não me animam. É a mesma música que ele recebe. Mas os pesos estão meio assim, meio assado. É o mesmo que ele pega. Com certeza tem diferença na carga, né? Mas o que eu quero te dizer com isso, irmãos? O ponto, ele não está na academia, concorda? Mas a forma como nós lidamos. Ele usa a academia para mudar o estilo de vida dele. Eu uso a academia como uma desculpa
esfarrapada de que eu estou mudando de vida, que eu estou emagrecendo. Por isso eu não tenho resultado. Muitas vezes, irmãos, e trazendo isso para a vida da fé, muitas vezes a gente tem feito isso. Eu não tenho resultado na igreja, a Bíblia não funciona para mim. E eu quero que você fique com essa imagem. A academia que a gente paga lá todo mês, né, é a mesma. Só que o compromisso que ele tem é totalmente diferente do meu. A visão, o foco que ele tem é totalmente diferente do meu. Quando ele sai da academia, ele continua com a visão de manter o cuidado com o corpo dele. De tentar se alimentar na medida do possível, da melhor maneira possível. Ele usa a academia e pensa, eu não vou fazer isso porque eu treinei hoje. Eu não vou jogar meu treino fora. Eu não vou fazer essas práticas porque isso vai contra aquilo que eu acabei de fazer. Aquilo que eu creio que vai dar resultado. E na minha visão é o quê? Eu já fui à academia essa semana. Dá para tomar uma coquinha. Dá para comer uma pizza. Você entende, irmãos? A visão o lugar é o mesmo, a exposição, as coisas são iguais. Obrigado, meu irmão. São iguais, mas a forma de lidar com as mesmas informações são diferentes. E esse irmão, o nome dele é Tyler Sterban, uma coisa assim. Depois você pode procurar ele na internet. Ele está até bem melhor do que eu, irmãos. Ele está magro, só ele não é definido e o cara do lado dele é monstruoso. E aí ele usa a mesma visão. E ele fala, ele usou uma expressão aqui muito interessante. Ele fala assim, pessoas espirituais usam coisas espirituais para mudar suas vidas. Pessoas carnais usam coisas espirituais para serem abençoadas. Guarda isso. Pessoas espirituais usam coisas espirituais para mudar suas vidas. E pessoas carnais usam coisas espirituais para serem abençoados, para alcançar uma bênção, para ter um benefício temporário. E ele fala, irmãos, a pessoa que leva a sério o treino, que leva a sério a vida como um estilo de vida, ele usa a academia para mudar a sua vida. Eu uso para justificar as minhas falhas. E a gente tem feito isso em relação à igreja, irmãos. Muitas vezes a gente vai no domingo na igreja porque na sexta eu fui na balada. E por uma consciência, eu vou à igreja. Eu vou na igreja por quê? Porque eu preciso orar, eu estou muito disperso. Ou seja, não é um estilo de vida, você está entendendo? É aquela coisa assim, tá tudo bem, o tempo tá bom, eu estou animado, eu não estou cansado, eu vou para a academia. Aí você faz um treino na semana. Quando é que vai ter resultado, irmão? Não vai. Não vai. Agora, se você for ali, criar um programa e você seguir aquele programa, que seja, vamos supor, segunda, quarta e sexta. Você vai lá toda segunda, quarta e sexta na academia. Irmãos, eu duvido que se você treinar direitinho, fizer segunda, quarta e sexta, você não vai ter resultado. É claro que vai ter, irmãos. Eu, durante pouco tempo, poucas semanas que eu levei aquilo ali a sério, eu percebi diferença no meu corpo. Então eu provei disso. Só que qual o problema? Consistência, fidelidade. Então, pastor, o que isso tem a ver com aquilo que você está pregando? Irmãos, tem tudo. Porque se a gente viver experiências de rompantes na nossa vida, a gente nunca vai ter aquela visão de quem Deus é de fato. A gente vai achar que Deus ora age e Deus ora não age. A gente vai ter inconstâncias, porque nós não mudamos o estilo de vida. Irmãos, alguém que está focado num treino, se você conversar, conhecer alguém, como eu falei, né, algumas vezes aqui, eu não sou um expert em nada, mas quando você se envolve um pouco, conversa com pessoas que treinam a Vera, irmãos, eles abdicam de muitas coisas. É abrir mão mesmo. É o cara que, de repente, ele toma refrigerante, ele deixa de tomar por conta do açúcar, ele controla a comida, ele pesa a comida, ele faz suplementação, ele dorme direito, ele se alimenta bem, ele bebe água, ele tem um cuidado diferente, não só na mente, irmãos, mas porque ele entende que o corpo dele, ele precisa de ter uma regra. Por quê? Porque senão, irmãos, ele vai só gastar o tempo dele.
ele vai fazer aquilo ali só como um alívio à consciência. Nós precisamos mudar de vida, irmãos. Nós precisamos mudar o nosso estilo de vida. Quando nós falamos isso, irmãos, e trazendo para esse contexto de igreja, da palavra, irmãos, é você trazer à luz da palavra a importância de você seguir cada um dos princípios dela. É você trazer a palavra para perto de você e entender. Eu quero viver essas verdades. Eu não quero viver de rompantes. Eu não quero desfrutar de uma cura milagrosa e depois nunca mais saber de igreja e só procurar quando as coisas apertarem de novo. Eu quero viver disso como um estilo de vida. Irmãos, e quando você vive isso como um estilo de vida, irmãos, chega uma hora que o teu corpo pede. Se você treinar constantemente, e eu sei que tem algumas pessoas aqui que já fizeram isso e fazem isso, se você fizer isso com uma certa constância, irmãos, vai passar um tempo que seu corpo vai pedir. É como se estivesse faltando algo. Você precisa liberar aquela energia e você não sabe como. Mas o que está acontecendo? Você não treinou, você não fez o seu exercício. Porque você já determinou para o seu corpo como ele deve funcionar. Irmãos, os coaches, eles já entenderam como funciona a mente. Versão da Bíblia, entendimento da Bíblia. Só que eles entenderam isso através de estudos que você consegue programar a sua mente. Você consegue doutrinar a sua mente. Existem ferramentas utilizadas aí na área de neurolinguística que fazem justamente isso, destacam essas verdades, que você consegue condicionar a sua mente. O que é condicionar, irmãos? É você, por exemplo, chegar, vamos pegar o exemplo de novo da academia, para ficar mais fácil. É você todo dia ir lá, ou aquele período que você se programou a fazer, e você está fazendo a mesma repetição, a mesma repetição. Seu corpo, com o tempo, irmãos, aquilo ali vai ficando mais fácil. E aí o que você precisa fazer? Depois de tanta repetição, depois de tanto tempo, o que você faz? Aumenta a carga. Porque o peso já ficou leve, teu corpo já condicionou. E aí você aumenta mais um pouco. Aí você vai lá, condiciona, aumenta mais um pouco. Então, irmãos, com a vida da fé é a mesma coisa. Você se condiciona a algo. E aí você começa a desfrutar e a viver aquilo. Daqui a pouco você faz o quê? Aumenta a carga. Vou me condicionar ainda mais. Eu orava meia hora, vou orar 45 minutos. Eu tomo cuidado para não falar palavras torpes. Agora eu vou ficar atento também para não falar palavras que não são adequadas. Não só que são palavrões, por assim dizer. Condicionamento, irmãos. E como é que você faz isso? Renovando a sua mente. Esses caras, como eu falei, irmãos, eu, por favor, não estou aqui criticando ninguém. Se você acha que é dessa forma que funciona, vá lá e pague, não tem problema. Vá lá, assista as palestras, vai ser maravilhoso. E você vai entender que na simplicidade da palavra, você vai entender que é a mesma coisa. Renovação de mente. É você olhar para a Bíblia e entender, opa, não, calma aí, é isso aqui que funciona. É mudar a minha vida. Não é só viver um tempo, não é só estudar por um momento. É você olhar e falar assim, poxa, tivemos um mês inteiro sobre oração. E você, ufa, orei pra caramba. Chega mês que vem, passa. Não, irmãos, é constância. Talvez você não vai estar tão exposto às mesmas mensagens, mas se você adotar isso como estilo de vida, você vai continuar crescendo nisso. Isso vai trazer o que para você? Confiança. Em Tiago, abra lá, por favor. Tiago 1, no verso 2, diz assim: meus irmãos, tendes motivos de toda alegria ao passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, e em nada deficientes. Amém, irmãos? Então, muitas vezes a gente, no meio da circunstância, da perseguição, do problema, da provação, da dificuldade, a gente tem reclamado. Quando, na verdade, o apóstolo Tiago fala o que pra gente aqui? Tem alegria, porque isso vai gerar casca. É você chegar trazendo, vou fazer sempre essa alusão, é você estar lá no seu treino, irmãos, e você está, esse treino aqui é muito ruim. Dá um exemplo aqui, tem alguns irmãos que não gostam de treinar perna. Amém?
treina 2 vezes no ano. E olhe lá, quando lembra. Mas, irmão, se você não passar por esse exercício chato, seu corpo vai ficar desalinhado. Você vai ficar desajustado. Você vai ficar capenga, vai ficar aquele corpo, sabe? Johnny Bravo, né? O Johnny Bravo que era assim, que era forte em cima e magrelinho embaixo. Fica estranho, fica uma rã, né? Então, assim, você tem que treinar todos os músculos do seu corpo. Você tem que desenvolvê-los proporcionalmente. Fica estranho, irmãos. Um cara muito grande em cima e fraco embaixo, ou muito grande embaixo e fraco em cima. É estranho. Por quê? É esperado que você faça um alinhamento geral do seu corpo, ele esteja totalmente alinhado. Então, da mesma forma, irmãos, você vai entrar em situações, vai enfrentar coisas que elas vão gerar em você um desconforto. Por quê? Você não gosta. Talvez ali no braço, nossa, dei aquele pump lá, ficou maneiro, ó. Meu braço tá grandão, minhas costas tá maneiro. Mas a tua perna tá um graveto. Então você precisa estar lá, irmãos, e você vai condicionar o teu corpo a começar a curtir isso. Por quê? Porque você vai ver resultados. O resultado, ele produz perseverança, como a própria palavra fala. Então, irmãos, vai ter áreas na sua vida que a gente às vezes deixa de lado com relação à vida da fé. Ah, não, eu não sou muito de frequentar a igreja, eu não quero muito compromisso, eu não quero muito envolvimento. E aí, irmão, você vai ficar deficiente. Você vai experimentar de gotas daquilo que Deus pode promover na tua vida. Agora, quando você mergulha nisso, irmãos, você vai começar a experimentar de coisas de favor da parte de Deus que você nem esperava. Simplesmente porque você está mergulhado, irmão. Simplesmente acontece. E aí as coisas vão ficando mais fáceis, vão ficando mais tranquilas. E aí você vai começar a perceber o quê? Que você não vive sem isso. Você acha, irmãos, que é de uma hora para outra que, por exemplo, eu aceitei, digamos assim, dei esse ok da parte de Deus ao chamado para a minha vida? Não. Eu lá atrás estava lá congregando, servindo em alguns departamentos, no início frequentando um culto ou outro, dando aquela, sabe, vacilada nos cultos, até o dia que, opa, chega. Está na hora de acordar para a vida. E, irmãos, não foi nesse dia eu não assumi nenhuma igreja, não. Nesse dia eu só falei, olha, agora você pode contar comigo. Conta comigo de todo o meu coração. Eu estou aqui sempre. Não vai ser chuva, sol, frio, calor, eu vou estar lá. Se você precisar de mim, conta comigo. Foi assim que eu falei com o meu líder na época. Falei, é o quê? O ensaio vai ser de noite. A gente vai estar recebendo um ministro aí, e isso aconteceu, irmãos. A gente vai estar recebendo um ministro aí, o pessoal da música precisa ensaiar todos os dias à noite, irmãos, até tarde. Todos os dias. Tudo bem? Conta comigo. Mas e aí, você acorda 5 horas da manhã para ir para a escola? Eu vou estar lá. Vai ser uma semana que eu vou sacrificar e vai ser um prazer. Irmãos, estou aqui vivo, não morri. E eu tenho isso como um orgulho, uma glória para mim. Falei, glória a Deus, eu consegui. Eu pude ser uma bênção para a minha igreja naquele tempo que ela precisava. Sabe o que estava acontecendo? A igreja estava mudando de lado, mudando o som, mudando tudo. O pessoal ensaiando direto. E a gente tendo que fazer uma correria porque a gente ia receber um ministro, a gente precisava tocar as músicas de acordo com aquele ministro. Porque a igreja seria a banda do ministro. Então ele tinha acabado de lançar aquele álbum lá, aquele CD, e o pessoal precisava treinar, ensaiar. Irmão, não tinha um reclamando. Não tinha um reclamando. Pelo contrário, que ambiente maravilhoso. Todo mundo rindo, brincando, feliz porque estava ali honrando ao Senhor. Então, irmãos, é o quê? É uma questão de mentalidade, de visão. É de saber onde você quer chegar. Você quer ficar ali no nível raso, irmãos? De boa, é o direito seu. Agora, não queira experimentar os resultados de quem paga o preço. Não queira. Não vai dar certo. Eu não posso querer o resultado do Ed Castro. Eu não posso querer o resultado de um bodybuilder da vida fazendo meia colher, meia boca. Não vai dar certo. Vivendo no raso não tem como, porque os caras estão lá embaixo, num nível profundo e se aprofundando cada vez mais. Quando você vai consultar, irmão, se informar sobre esses caras, é 1 ano, 2 anos, não tem o dia do lixo toda semana, não. É foco o dia todo dia, o tempo todo. Natal, Ano Novo, o cara tá lá com a marmitinha dele lá.
Nossa, que exagero. Mas você gosta do corpo dele, né? Gosta do corpo dela, né? Mas tá lá com a marmitinha dele lá, pagando preço. Eu me lembro, irmãos, do meu cunhado focado lá nos exercícios, a gente indo para uma festa, e aí eu chegava lá para buscar a Michela para a gente ir junto para aquela festa, e eu sentava lá e estava lá jantando. Aí eu, o que você tá jantando? A gente foi para uma festa. Boca livre, cara, tá maluco? Ele, não, cara, se eu chegar lá com fome eu vou comer besteira, eu vou perder tudo que eu fiz a semana inteira. De forma alguma eu vou perder. Ah, mas não, cara. Ele chegava lá, não comia nada, tomava um copo de água e ficava lá conversando com todo mundo. Irmãos, às vezes era um churrascada, irmão, daquela top mesmo. E ele lá, ó, muito mal, ia lá, às vezes comia um pedacinho de carne, porque carne é sem arroz, sem nada, só a carne ali, só para dizer que não comeu. Foco, irmão, determinação. Aí depois ele tava lá grandão, nossa lá, tomou bomba, né? Tá todo inchadão, bonitão, não sei o quê. Não, irmão, é o preço. Ele chegava lá em casa, às vezes, com 1 quilo de frango, né? E ele botava lá para cozinhar na água e sal. Aí eu falei, você tá maluco, cara? Não vou comer besteira não. E a gente lá com um monte de besteira, pizza que a gente tinha comprado, um monte de coisa, ele lá comendo frango. Cozido um frango branco, irmão. Eu falei, não precisa ser assim também, né? Mas tudo bem. O que eu quero te dizer com isso, irmãos? Foco, determinação. Você se cercar também de pessoas que vão te impulsionar, como eu falei, dei o exemplo aqui de Jairo. E muitas vezes, irmãos, ter que confiar a despeito de qualquer coisa. Eu quero abrir um texto com vocês. Esse texto é um pouco extenso. Eu sei que muitas vezes você fala, pô, pastor, eu já conheço esse texto aqui. Eu também conheço. Mas às vezes é bom a gente ler de novo. E muitas vezes tem pessoas que talvez nunca ouviram falar sobre isso. Então às vezes a gente vai nessa, não, você já conhece, só que nem às vezes a gente conhece direito, né? Então não há problema nenhum em abrir várias vezes os mesmos textos. Mas eu quero que você abra lá, por favor, em 1 Reis, no capítulo 19. Eu vou passar por ele e eu te aconselho a depois a ouvir, ler mais sobre esse texto, ler um pouquinho mais para trás. Vai te enriquecer bastante. Em 1 Reis, no capítulo 19, só para te explicar o contexto, antes da gente entrar aqui. Elias tinha acabado, irmãos, de derrotar, de matar 450 profetas de Baal. Você lembra daquele desafio que ele faz? Ele chega e ele faz lá uma oferta para Deus, e antes os profetas de Baal fazem a mesma coisa. Ele fala, olha, quando o fogo descer, se o fogo descer sobre você, Baal é Deus. Agora, se o fogo descer sobre a minha oferta, o meu Deus é o Deus verdadeiro. Você lembra disso? Amém? E aí eu estou só encurtando a história para a gente focar nesse pedaço aqui. Então, irmãos, imagine o seguinte, ele está lá sozinho, diante de 450 profetas. E ele estava tão convicto, tão focado, irmãos, que ele chegava e falava assim, e eles lá, os profetas de Baal, lá naquela ritual deles, fala mais alto que ele não está ouvindo. Eu acho que ele deve estar dormindo, hein? É, tá de férias, ó, tá isso, tá aquilo, tal. Zombando mesmo, porque ele sabia quem era Deus. E aí na hora dele, irmãos, ele não só tem lá, crê que a oferta ia ser queimada, mas ele faz uma oferta de água, de sacrifício, irmãos. Por quê? Eram 7 anos sem chover sobre a terra. Então ele pega a água e joga, e fica mais difícil ainda a oferta ser consumida. Então ele faz esse desafio ainda maior, mostrando... Irmãos, pensa em alguém convicto. Era Elias. E o fogo vai lá, consome o sacrifício, e aí depois ele começa, ele declara, olha, agora vai vir a chuva aí. E não vê nada, irmãos, sem nenhum sinal. E aí ele começa, ó, vai lá. Aí o servo dele vai lá uma vez, vai lá 2, 3. Depois ele, aí, ó, eu tô vendo uma nuvem bem pequenininha, tamanho já é o suficiente. Ele já fala pro rei, ó, vai embora, porque vai vir chuva, senão você vai ficar preso aí no meio do caminho. E aí, irmãos, no 19, a partir do 1, diz assim, Acabe fez saber a Jezabel, pensa também agora um parênteses aqui, irmãos, pensa no cara frouxo é Acabe. Meu Deus do céu. Depois de ver isso tudo, ele ainda vai para a esposa lá, né, aquela Satanás de saia, e ainda abre, tipo assim, se expõe daquele jeito, ainda deixa... Enfim, vamos lá. 19:1 diz assim, Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Irmãos, imagina, 450 à espada.
Pá! Pá! Às vezes a gente não tem ideia, imagina. Pá! Cara, é uma coisa de louco isso. E às vezes, o bom dessas séries que estão surgindo agora é que traz a imagem pra gente. De uma ideia, fica melhor do que simplesmente só ler, né? Enfim. Então Jezabel, no 2, mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte. E disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras, em brasa, e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os seus altares e mataram os seus profetas à espada, e eu fiquei só e procuro tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai, põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um ciclo tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas de espada. E eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco. E em chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Nissim, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá. Ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Até aí, irmãos. Esse texto ele tem uma certa polêmica, e muitas pessoas falam que ali foi a restauração de Eliseu. E não foi a restauração de Eliseu. Aqui foi o pedido de contas de Eliseu. E Deus aceitou. Simples assim. Nunca foi propósito de Deus que Elias abandonasse o barco. Nunca foi. E Deus, ele chega e pergunta: o que você está fazendo aqui? Aí ele começa: não, porque estão me perseguindo, tal. Aí ele faz uma demonstração de quem é Deus, só para lembrar a memória dele. Fogo, terremoto, vendaval. Fala assim: eu controlo todas as coisas. Eu estou acima de todas as coisas. E aí ele faz de novo a mesma pergunta: o que você está fazendo aqui? E Elias, mesma história. Aí Deus fala assim: ah, é? Beleza, então. Então, você vai lá, unge fulano como rei, já aproveita e já unge Eliseu como teu sucessor. Não foi uma promoção de Elias. Deus aceitou a demissão. Simples assim. E o que eu quero dizer com isso, irmãos? Elias estava sendo alimentado por corvos, né? Estava numa caverna, num lugar onde estava sendo alimentado por anjos, com corvos, com água. Tinha um riacho que abastecia ele de água. Ele sai desse lugar, vai para Sarepta, uma viúva assiste ele. Ele vai e
tem todo esse contexto que eu já falei aqui dos profetas. Ele encara 450 profetas e foge de uma mulher. E aí eu fico imaginando, irmãos, o que faz um homem desse a pedir as contas? O que faz um homem desse que acabou de provar, não só provar porque ele viu, mas porque ele, através da vida dele, promoveu algo? Eu quero dizer com isso, irmãos, nós estamos suscetíveis a tempos de dificuldade, a tempos de pressão, onde a gente esquece quem é Deus. Nós somos suscetíveis, muitas vezes, a estar em meio a uma circunstância onde a gente não consegue olhar Deus. Como eu falei, esse camarada enfrentou 450 profetas. Encarou, desrespeitou, zombou deles. E uma mulher fez uma ameaça para ele e ele pediu as contas. Ah, pastor, mas era uma... Irmãos, ele zombou do Deus deles. Não foi só dos profetas, mas do Deus dele. Ele não deve estar te ouvindo. Será que ele não está dormindo? Não. E aí ela falou assim, olha, pelos meus deuses eu vou te matar. São os mesmos. E aí, irmãos, muitas pessoas falam assim, não, Elias estava em depressão e Deus levou ele para uma caverna para... Não, irmãos. Deus não levou ele para um lugar para poder tratar ele. Deus levou ele para um lugar, na verdade, ele foi para esse lugar porque ele fugiu. Se você olhar o início do texto que nós lemos, ele foge e fala, basta, leva minha alma. Foi a primeira coisa. Deus não chegou para ele, meu filho, você deve estar muito pressionado. Oh, meu Deus. Não, irmãos. Ele sabia. Deus não mudou os planos. Deus teve que mudar os planos para antecipar, provavelmente, a entrada de Eliseu no circuito por conta da fraquejada de Elias. E aí eu te falo, irmão, se um camarada como esse, que viveu essa experiência, teve essa vacilada, será que a gente também não pode ser pressionado num ponto desse? É claro que pode. Então qual é o ponto, irmãos? A gente precisa estar sempre trazendo à memória aquilo que nos traz esperança. Sempre trazendo a visão. Olha o que Deus fez, irmãos. Deus, através desses sinais aqui, demonstrou, olha, eu estou no controle de tudo. Olha, não fica preocupado, porque eu ainda estou aqui, está tudo sob controle comigo. Mas eu vou te perguntar de novo, o que você está fazendo aqui? Por que você não está no lugar onde eu te mandei estar? Entende, irmãos? Eliseu, mais para frente, ele chega uma hora que ele está cercado. Ele está cercado. E o que ele está cercado, mas ele está tranquilo. Estava lá uma galera para matar ele estava tranquilo. E o moço dele desesperado. Aí ele chega e faz uma oração. Ele fala, Senhor, abra os olhos do meu moço, para que ele veja que muito maior é os que estão conosco do que estão contra nós. Então, irmãos, Eliseu, ele tinha essa visão. Por quê? Porque ele estava em comunhão com Deus, ele estava ligado ali. Elias também tinha. Só que Elias entrou no modo desespero. E muitas vezes a gente tem entrado nesse modo desespero. É como se a gente não tivesse tido experiência nenhuma com Deus. Surge um problema e a gente, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Calma. Pensa. Lembra de onde você veio. Lembra de onde Deus te tirou. Lembra como Deus te conduziu até aqui. Lembra das vitórias que Ele promoveu na sua vida. Elias ali entrou em pânico, irmãos. Numa situação onde ele já enfrentou coisas muito maiores. E muitas vezes a gente tem entrado em pânico em coisas pequenas, porque naquele momento a gente não está tão focado. E nessa manhã, irmãos, um dos meus objetivos aqui, daquilo que o Senhor colocou no meu coração, é trazer a esse contexto para nós, para que a gente não esmoreça, irmãos. Porque como eu sempre falo aqui, irmãos, a gente crê aqui, declarar a palavra aqui na igreja é fácil, o ambiente está favorável. Mas a gente precisa, irmãos, ter a mesma pegada no nosso dia a dia. Quando você está lá diante da circunstância, quando a conta está chegando, venceu, está para vencer e o dinheiro não chegou. Quando o sintoma está voltando e você já tinha esquecido daquilo, já estava caminhando.
e aí voltou um sintoma, voltou um problema. Quando uma questão familiar voltou à tona. Então, irmãos, essas verdades elas precisam estar ali, ó. Quem é Deus para mim? O que a palavra diz? Entende, irmãos? Se eu tô lá, ó, na academia de Deus, constantemente me enchendo da palavra, cheio do Espírito, recebendo da parte dele, sabe o que vai acontecer? Esse problema vai vir? Eu falei, não, estou aqui, ó, não mudei nada. Continuo no mesmo lugar. Por quê? Porque ele me colocou aqui. Se ele me colocou aqui, ele é fiel para cumprir aquilo que ele estabeleceu para eu estar aqui. E eu não vou arredar o pé. Eu não vou mudar uma vírgula. Eu não vou esmorecer. Por quê? Porque Deus continua sendo Deus. Eu quero que você abra comigo lá em Abacuque, no capítulo 3. Irmãos, e essa tem que ser uma das nossas orações, irmãos. Antes de ler Abacuque, eu quero só contar para vocês um texto, um testemunho. Até te aconselho, se você, não sei se tem lá, mas senão você pode encomendar depois. Mantendo-se positivo em um mundo negativo. Amém? Do irmão Reagan, do Reagan que a gente chama Reagan Júnior, Reagan Filho, né, que é o filho do irmão Reagan, né, que é o pastor, né, presidente da Rhema Bible Church e também do Centro de Treinamento Bíblico Rhema, lá em Tulsa, nos Estados Unidos. Foi ele que veio nessa conferência que nós fomos no início do ano. Então, ele cita um exemplo aqui de um irmão chamado, ele chama como Reverendo Miller. E ele conta aqui a história que assim, ó, no século XIX, George Miller fundou uma grande rede de orfanatos alicerçados em nada além de oração. Ele viveu pela fé, recusando-se a falar com qualquer pessoa sobre suas necessidades. Em vez disso, ele as mencionava apenas para Deus de joelhos em oração. Em determinado ponto do seu ministério, abrigou mais de 10 mil órfãos, sem ter recursos financeiros fixos. Ele confiou no Senhor diariamente para suprir suas necessidades. O reverendo Miller estimava que Deus havia respondido mais de 50 mil de seus clamores, muitos milhares dos quais eram respondidos no mesmo dia que ele os preferia, e outros tantos antes mesmo que ele se levantasse dos seus joelhos. Sua vida de oração frutífera pode ser atribuída ao seu comprometimento com a palavra. Ele leu a Bíblia 200 vezes, 100 delas enquanto estava de joelhos diante do Senhor. O reverendo Miller escreveu o seguinte poema acerca da oração: Eu creio que Deus responde às orações, responde sempre, em todos os lugares. Eu posso derramar minhas preocupações ansiosas, fardos que eu nunca poderia carregar, no Deus que ouve as orações. Minha alma não precisa nunca se desesperar, pois ele me ordena desconfiar corajosamente, para então secretamente corrigir, para assim provar que ele responde às orações. Reverendo Miller realizou grandes feitos para o Senhor em seu ministério com crianças órfãs. Em determinadas ocasiões, não havia sequer um bocado de comida no orfanato inteiro para centenas de internos, mas Miller e seus colaboradores oravam. De novo, ele recorda-se: dinheiro ou suprimento tinham chegado apenas minutos antes de as crianças se sentarem à mesa. Por que você acha que ele e outros tiveram tanto impacto na humanidade? Porque ele estava transbordando com a palavra e tinha fé muito grande e confiança no seu Deus, aquele que responde às petições. Irmãos, esse texto não é para a gente falar assim, nossa, que legal, ele era demais. É para você também ser assim. É para eu também ser assim. Porque muitas vezes a gente tem disfarçado a nossa fé, irmãos, confiando em coisas naturais. Imagina você ter um orfanato com 10 mil crianças e você não ter uma oferta fixa. Não ter um repasse fixo. Isso é loucura. Muitas vezes, irmão, se você olhar naturalmente, até mesmo uma estrutura de igreja, é loucura. Porque amanhã você pode não vir mais à igreja. E o prédio está aqui. O aluguel vai continuar vindo. E a conta de luz, de água, de tudo vai continuar aqui. Então, a cada mês, irmãos, é um passo de fé que nós damos, crendo que você vai estar aqui, crendo que mais pessoas vão chegar e vão estar se investindo nessa obra. E muitas vezes, irmãos, as circunstâncias não estão batendo. E a gente vai precisar o quê? Crer, se posicionar
Isso eu estou falando no contexto de igreja, irmãos, mas nós devemos carregar isso para a nossa vida, para o nosso dia a dia, nas nossas casas. Às vezes a gente tem recorrido a empréstimos, a amigos, a pessoas, quando na verdade nós devemos recorrer ao nosso Deus. Independente do que está acontecendo. Em Abacuque, no capítulo 3, no verso 17, diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Ó Senhor Deus, o Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente ao mestre do canto para instrumentos de corda. Ainda, irmãos, que nada pareça funcionar, ainda que nada esteja no seu lugar, ainda que a gente olhe naturalmente e não veja solução, Deus é o seu Senhor. Ele é a sua fortaleza. É nele que você deve colocar a sua confiança. Irmãos, eu posso falhar com você. Seu pai, sua mãe pode falhar com você. Seu cônjuge pode falhar com você. Seu filho, alguém que prometeu algo para você pode falhar com você. Mas Deus nunca vai te deixar desamparado. O que Deus fez aqui com Elias, irmãos? Deus, ele preservou Elias e ainda lhe deu um final digno. Você olhar, ele ainda teve um final digno, irmãos. Por quê? Porque Deus, ele não é daqueles que esquecem aquilo que a gente faz por ele, daquilo que os seus fazem por ele. Ele subiu, ele foi arrebatado numa carruagem de fogo, irmãos. Poucos não viram a morte. Na Bíblia é citado apenas ele mais um. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Deus, ele continua sendo Deus. E ele te ama, independente do que você for fazer. Mas o que ele quer te propor nessa manhã é que você, de fato, assuma a sua posição em Cristo e viva a altura disso. Onde um lugar, irmãos, existe um lugar em Deus onde as pressões, elas não te influenciam. Existe um lugar em Deus onde as dificuldades, elas não mudam a sua boca, a sua confissão. Existe um lugar em Deus de confiança, irmão, que você pode estar com seu salário atrasado, você pode estar sem negócios fechados, mas você não vai ter falta de nada. Porque ele é aquele que te supre. É aquele que te socorre. Irmãos, e quantas vezes, irmãos, e quantos testemunhos, eu citei desse irmão Miller aqui, isso no século XIX. Quantos e quantos irmãos, quantas histórias nós podemos compartilhar aqui da fidelidade de Deus, do amor dele. Como eu disse aqui o caso, irmãos, ele tendo todo o cuidado de permanecer, de fazer com que Jairo permaneça crendo, sabendo, olha, a circunstância está complicada, está levando mais tempo do que você imaginava, mas fica calmo, eu estou contigo, só creia, não temas. Irmãos, e qual é a sua dificuldade hoje? Qual é o seu problema hoje? Deus está falando para você a mesma coisa, não temas, só crê. Creia somente, não temas. Pastor, mas a promessa está demorando. Irmãos, Davi levou anos até assumir algo que ele tinha sido ungido. Eu citei recentemente sobre tempo de espera. Muitas vezes a gente quer uma coisa vapt-vupt, uma coisa instantânea. Quantas e quantas promessas, irmãos, a gente vê na palavra de pessoas que pagaram um preço, irmãos, de crer, independente das circunstâncias. Falamos aqui no domingo passado sobre Abraão, que tinha a promessa de filho, de uma geração, de ser pai de multidões, e ele ali crendo, mudando o nome, sendo possivelmente até ridicularizado pelos seus servos. Citamos aqui Noé, que levou 120 anos para aparelhar, para montar, criar uma arca, algo inimaginável na época, mas com uma promessa, com algo que ele nem mesmo sabia que poderia acontecer. Aí eu te pergunto, irmãos, por acaso, para aquele que deu seu próprio filho por nós, o que é isso que você está esperando? Pare e pensa. Você está crendo por algo, está crendo por uma solução, por um socorro,
o que isso é mais desafiador para Deus, dele já ter feito, entregue o próprio filho dele por nós? Se ele já deu Cristo Jesus, o que é isso? A gente até brincava, o que é uma geladeira? O que é um carro? O que é um fogão? O que é uma vida financeira sadia, livre de dívidas? Não é nada. Agora, a gente precisa crer. A gente precisa manter a visão. É você olhar, irmãos, e como a gente costuma brincar, falar muitas vezes a respeito de ter a visão do copo meio cheio, é você olhar e chegar, por exemplo, você está precisando chegar num lugar, irmãos, e o irmão Hegel ele citava muito isso, porque ele precisava crer, muitas vezes, para receber, para poder chegar num determinado lugar, ele precisava crer para que o combustível desse até lá. E às vezes ele chegava lá, irmãos, o combustível ali, o ponteiro já lá, marcando já quase no vazio, e ele crendo, Senhor, eu vou chegar no meu lugar, eu vou chegar no lugar. Pneu careca, irmãos, ele pregando sobre prosperidade. O carro todo esculhambado, mas ele crendo, irmãos. E aí depois a gente vê todo o ministério, irmãos. Se um dia eu creio que você vai ter a oportunidade de ir lá. Eu não tive ainda esse privilégio, mas graças a Deus, Michela já pôde ir, em breve eu vou ter. De ir lá em Tulsa, conhecer toda a estrutura que foi feita, irmão, por obediência de um homem. Você entende isso, irmãos? Muitas vezes a gente, diante de circunstâncias, a gente tem jogado tudo para o alto. Ah, Deus não é mais comigo, Deus não me ama, Deus não me quer. Deus não é comigo, Deus funciona para os outros, mas não funciona para mim. E aí eu volto ao exemplo da academia. Você tem sido fiel, dirigente? Como é que você quer o resultado? De um cara que paga o preço de estar todo dia lá. De um cara que paga o preço de não negociar alimento. De comer exatamente o que ele precisa. Como é que você quer ter o mesmo resultado? Não tem como. É engano. Agora, se eu faço o mesmo, se eu entendo que o evangelho é uma mudança de vida, não é um socorro momentâneo, se eu entendo que o evangelho não é uma aspirina para um resfriado, não é um Dorflex para dor de cabeça, não é uma Neosaldina, mas de fato é a cura plena da minha cabeça, das dores que eu estou sentindo. Se eu começo a olhar o evangelho como uma mudança de vida, irmãos, eu vou ter resultado. Se eu começo a olhar o evangelho, irmãos, da forma como Deus vê, independente de, irmãos, Deus está falando para você, não olhe para as circunstâncias, creia somente. Coloque o seu foco no Senhor, irmãos. Pedro, ele se desvia, ele cai, ele afunda, naufraga no mar. Por quê? Porque ele tira os olhos do Senhor. Ele começa a olhar as circunstâncias. Se ele continua ali, focado no Senhor, olhando para o Senhor o tempo inteiro, não tirando os olhos dele, ele chegaria até o Senhor. E ele deu passos, irmãos, ele teve a experiência, só que ele naufragou. Por quê? Porque olhou para as circunstâncias, olhou para o lado. A caminhada da fé é para olhar para frente, irmãos, para o autor e consumador da nossa fé. Olhe para frente, foca nele o tempo inteiro. O tempo inteiro, irmãos. Como alguém que tem isso como estilo de vida, não como um momento. Eu estou sendo incisivo nisso para justamente você guardar isso no teu coração. Não trate o evangelho como um momento, como um rompante, como uma promessa vazia. Trate o evangelho como uma mudança de vida, um estilo de vida novo, que vai exigir de nós, vai exigir de mim e de você esforço. Você acha que é fácil, irmãos? Muitas vezes está cansado e você tem um compromisso para fazer, um atendimento para fazer. Você acha que é fácil, muitas vezes, virar à noite, acordar às 5 horas da manhã para montar uma mensagem, porque no sábado você estava com um compromisso na igreja? Você acha que é fácil? Muitas vezes, irmãos, a gente está numa batida a semana inteira, chegar no final de semana e você está ali com energia, ter que ter energia. Não é fácil. Mas vou te dizer uma coisa, todas as vezes que eu paguei o preço, eu nunca fui desapontado. Todas as vezes, irmãos. Todas as vezes. E desde lá de trás, a minha fidelidade, irmãos. E eu não estou falando aqui para me gabar, estou falando aqui para te estimular. Ela sempre foi recompensada pelo Senhor. Sempre recompensada pelo Senhor. A gente estava lá, como a gente já falou para vocês, no Rema, trabalhando circularmente, de segunda a sexta,
Segunda, quarta, sexta no Rema, terça, quinta, sábado, domingo na igreja. Eu não tinha tempo para minha família, mas foi o quê? Investimento no reino. Eu sabia que era necessário. Por quê? Porque eu tenho uma causa muito maior do que a minha vida. A causa que eu represento é muito maior do que o meu dia a dia. Eu tenho que responder a uma causa. E essa causa é Cristo. Eu não posso, irmãos, viver e achar que, não, eu fui construir família, né, plantei uma árvore, escrevi um livro, está pronto, é isso aí. Irmãos, isso é engano. Há um propósito para mim e para você. E nós só vamos ser plenos, completamente satisfeitos, quando nós vivemos a plenitude disso. E entenda uma coisa, irmãos, e eu quero que você pegue com isso. Não ache que você é insubstituível. Não entre nesse engano. Não, uma hora eu vou tomar jeito e as coisas... Não. Deus vai chegar para você, você não quer não? Sem problema. Segue a sua vida. Eu vou chamar outro. E aquilo que era para você, outro vai fazer. Eu não tenho dúvidas, irmãos. Aqui em Osasco, uma cidade desse tamanho, a gente tem o próprio Ministério Verbo da Vida aqui, sendo estabelecido poucos anos atrás, é porque alguém desobedeceu. Eu não tenho dúvida. Uma cidade desse tamanho não ter tido o Verbo da Vida até então, era porque alguém não obedeceu o chamado para vir para cá. Ou fez de qualquer forma. Por que eu estou te dizendo isso, irmãos? A palavra que eu recebi, quando nós éramos ainda começando o Evangelho, a gente recebeu uma palavra no nosso dia do nosso licenciamento. Nós recebemos uma palavra que nós seríamos a segunda chance de muitas pessoas. Nós seríamos a segunda oportunidade de muitas pessoas. E que a gente faria coisas que pessoas deixaram de fazer. Então eu não tenho dúvida, irmãos, que a gente está aqui hoje, de alguma forma, atrasado. Não para Deus, porque Deus é sempre perfeito. Mas alguém deveria estar aqui nesse lugar. E não eu. Mas Deus me tirou de lá para vir para cá, para obedecer. E por que eu estou te falando tudo isso? Porque talvez você esteja prorrogando coisas que Deus já está falando para você fazer. Postergando coisas, empurrando com a barriga, coisas que Deus já mandou você soltar. Já mandou você mergulhar. E eu te falo, irmãos, vai vir outro. Quando Deus chega para Elias, e eu vou fechar com isso, eu quero que você depois, se você puder, faça isso. Leia lá o 17, 18 e 19. Vai contar tudo o que eu falei para você ter certeza do que eu estou falando. Quando ele chega para Elias, ele fala assim, olha, onde você está? Por que você está aí? E aí primeiro, Deus ele fala o quê? Sai da caverna, que eu não vou conversar com você no lugar de esconderijo. Vem aqui para fora. E Deus pergunta de novo, depois de dar os sinais para ele, fala assim, olha quem eu sou, olha quem você está recusando, olha quem você está colocando por menor do que uma mulher que te ameaçou. Olha o nível do seu Deus e você está colocando por baixo. E eu vou te perguntar de novo, por que você está aqui? E aí Elias vem com a mesma historinha. Não, porque eu estou muito isso, estou muito aquilo, tal. Fala assim, é? Então tá bom. Então, a partir de agora, você está livre disso. Você vai ungir outro, vai botar outro no seu lugar. E só para você baixar um pouquinho a sua bola, tem 7 mil. 7 mil reservados, que não se dobraram. Então baixa um pouquinho a tua bola, porque você está se achando demais. Estou resumindo, parafraseando, mas é exatamente isso, irmão. Você nunca vai ganhar de Deus, irmão. Nunca. Então, ele chega para eles, baixa a bola, vamos devagar. Não é assim, não. Você está se achando muito para quem está nessas condições que você está. Ele fala, 7 mil não se renderam e nem beijaram, nem adoraram a nenhum outro Deus. Se preservaram para mim. Ele fala, você está livre, fica tranquilo. Não quero ninguém que não queira estar comigo, não. Então, irmãos, tome cuidado como você ora, para você não ser um Elias nesse sentido. Seja o Elias como ele foi com os profetas. Não Elias te fala, Senhor, estou cansado, me tira disso. Ai, meu Deus, ai, não sei o quê, ai, não sei o que lá, você não está vendo, Deus? Às vezes a gente está assim, irmãos. Tudo acontece comigo.
Ah, meu Deus, e agora? Eu não saio desse lugar. Aí Deus fala assim, olha quem eu sou, cara. Você está me rebaixando. Olha quem eu sou, eu controlo tudo. Olha o que eu já fiz através de você. Acorda para a vida. Mas vou te dar mais uma chance. E aí? Ai, meu Deus. Então, esquece. Siga seu caminho. Seja feliz no seu nível aí. Eu não quero isso, irmãos. Eu não quero chegar diante do Senhor e ele falar assim, lembra lá atrás? Sabe por que você não experimentou tudo? Porque você pediu as contas. E você estava a ponto para ser promovido. Você foi lá e pediu as contas. É sério demais, irmão. Eu tento ser animado, eu tento ser para cima, mas sempre vai para esse caminho, né? Não tem jeito. Mas glória a Deus, fica de pé, por gentileza. Deixa chamar o Ministério de Música. Oh, meu Deus. Eu falei, vai ser animado, o pessoal vai vibrar. Mas glória a Deus, o que importa é que você receba a palavra. Amém, irmãos? E a gente cresça cada vez mais. Eu quero, irmãos, olhar pelo prisma de Deus, independente do que está acontecendo, independente do que me disseram, independente se quem me disse era uma pessoa muito gabaritada para falar aquilo, eu vou ficar com a palavra. Irmãos, entenda uma regra. Você tem uma questão, identifica aquilo que você está vivendo. Qual é o seu problema? Você precisa identificar o problema. Qual é a causa desse problema? Entenda uma coisa, o remédio, ele te dá, muitas vezes, um alívio na sua dor. Mas ele não resolve a causa, muitas vezes. Principalmente se for um analgésico. Eu não sou farmacêutico, não sou médico, nada disso. Mas o pouco que eu entendo, eu imagino isso. Por exemplo, quando você está com algum tipo de infecção, você toma um antitérmico para quê? Para te dar um alívio durante o processo que o seu corpo está se recuperando daquela inflamação. Aquele antitérmico, ele não resolve o problema, ele te dá um alívio. Ele te dá um alento naquele tempo. Então, irmãos, a gente tem que tomar cuidado para que a gente não viva tomando remédios para somente dar um alívio temporário para a gente. Deus, ele quer tratar a cura, ele quer tratar o problema em si. Ele quer mexer na raiz do problema. Então nós precisamos identificar o problema. E qual o próximo passo? Uma vez identificado, quais são os princípios, quais são os versículos, quais são os textos na palavra que me respaldam a combater esse problema? O que é aquilo que me dá base para que eu possa puxar para a minha vida, crendo que aquilo vai ser transformado? Terceiro passo, ore a respeito disso, peça a Deus. Muitas vezes a gente não tem procurado Deus. A gente tem identificado o problema, sabe os textos, sabe de cabeça, mas a gente não procura Deus. A gente vai no médico, vai no hospital, vai na farmácia, compra remédio, se automedica, mas não procura aquele que pode solucionar o problema. Então, ore a Deus. Ele se move através da sua e da minha oração. É a forma como ele estabeleceu para funcionar aqui na Terra. E é assim que ele vai funcionar na sua vida e na minha vida. Então, ore. Baseado no quê? Nos versículos que você buscou. E depois, regue com ações de graças. Não fica pedindo a mesma coisa o tempo inteiro. Não fica declarando, não a declaração de fé, mas sabe, Deus me dá, Deus me dá, Deus me dá, e Ele já falou que já vai te dar. Mas se posicione em fé e confesse a sua vitória, confesse a sua conquista, confesse como se já tivesse acontecido. Pastor, isso é mentira? Não, irmãos, isso é você entender que a sua realidade é diferente da circunstância que você está vivendo. Porque a sua realidade não está na terra. Você não é dessa terra. É transitório o nosso tempo aqui. Nós somos do céu. Nós temos uma ligação com o nosso Pai. Vamos ser arrebatados, vamos vir passar um tempo com Ele, mas depois nós vamos voltar aqui para cá, para essa terra, com o corpo glorificado. Então isso aqui é transitório, irmãos. Isso aqui é por um tempo.
Como eu falo, a gente vai viver 80, 100 anos de aqui nessa terra, se muito, 110. E, sabe, irmãos, isso vai ser um sopro perante a tudo que a gente vai viver na eternidade. Só que são esses 80, 100 anos, 110 anos que vão determinar o nosso futuro. É esse espaço de tempo que determina que muitas pessoas vão para o inferno ou não. É esse espaço de tempo que vai determinar o nosso galardão. Aquilo que Deus confiou a nós, a nossa obediência a isso ou não. Então, ore a Deus, consagre esse tempo a Deus. Regue as suas orações com ações de graças, confirmando aquilo que você já orou. Irmãos, e não arrede pé, não deixe dúvida chegar, se mantenha positivo. Isso não é errado, irmãos. Isso não é falso, isso não é ser falso, isso é pelo contrário, é você ter uma visão bíblica, independente daquilo que você está vendo. É você saber que Deus é Deus, independente de. Ele é o Deus que abriu o mar vermelho, Ele é o Deus que conduziu um povo a derrubar uma muralha extremamente fortificada com um grito. Ele é um Deus com 300 homens e um líder chamado Gideão, o menor do menor da tribo dele. Liderou o povo a uma libertação, onde exércitos lutaram um contra o outro, só por uma posição, por uma obediência a um comando, de louvar, entoar cânticos ao Senhor. Esse é um Deus que enviou Cristo Jesus por mim e por você, que nos capacitou a poder receber do próprio Espírito dele dentro de nós. Irmãos, olha quem você serve. Olha de quem você é filho. Não se deixa, não se rebaixa ao nível de ficar travado por circunstâncias, por problemas naturais. Você está acima de todas essas coisas. Então se posicione de uma vez por todas e não abra mão até que aconteça. E não arrede o pé até que se manifeste, até que aquilo aconteça. O apóstolo Paulo, ele fala em Filipenses para que a gente possa não andar ansiosos, mas ele fala sobre algo que nós devemos fazer de disposição à nossa mente, ter cuidado com o que nós pensamos, com o que nós agimos. Então, tome cuidado com aquilo que está entrando na sua mente, tome cuidado com aquilo que você está se expondo. Isso está minando a sua fé, isso está te colocando para baixo muitas vezes, está te deixando pessimista, está te deixando com a visão errada das coisas e muitas vezes está anulando a promessa na sua vida. Então, tenha a sua mente voltada para a palavra, renovada para a palavra. Guarde isso como um bodybuilder, como um cara maromba mesmo, um cara brabo de malhação. Ele não abre mão e não negocia princípios para alcançar um objetivo. Seja dessa forma com relação à palavra. Não negocie. Não lide com a palavra como se fosse algo para socorrer um problema. Faça isso de um estilo de vida. Faça isso um modo que você não abre mão de viver. Não abre mão de estar debaixo dessa influência. Amém? Queria que você fechasse seus olhos e você meditasse a respeito daquilo que nós tratamos.